Professor Rafael, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado Juninho, obrigado Ulisses, né? Quero agradecer a toda a equipe Itapuã, FM, site Aconteceu MS e agradecer a presença também de todos os ouvintes que estão aí, os que estão assistindo também, os espectadores, né? Só faltou você vir com a camisa do Palmeiras. Só faltou eu vir, porque daí fica 2-1 aqui hoje, né? Sacanagem, pô. Diz que o que mais tem aqui é palmeirense. Tem. A rádio tá tomada dos palmeirenses, tá difícil. Então tá bom, então a gente boa. Tem que aceitar. Tirando o Juninho, o Peixoto e o Cicinho, o resto... Pois é. O professor Rafael Matos, então, mais uma vez bem-vindo aqui aos estúdios da Itapuã FM, do site Aconteceu MS, né? Lembrando aqui, só falando que você é professor de ciência, biologia, jiu-jitsu e também já foi professor de música, né? Então tem um vasto repertório aí na área da educação há um bom tempo. Primeira coisa, para quem está tanto ouvindo pela rádio ou assistindo pelo site Aconteceu MS, é para você falar um pouco da sua formação, né? A sua formação, a sua inserção na área da educação e como se interessou, né, por ser professor ou foi algo que foi fluindo na sua vida automaticamente? Então, acredito que seja algo que realmente foi fluindo naturalmente na minha vida. É meio que difícil você encontrar uma criança que na infância diga, olha, eu quero ser professor, né? Quando eu cresci, né? Acho que eles conseguem ver essa dificuldade que o professor passa dentro da sala de aula, mas eu vim de famílias de professores. Então, minha mãe é professora, as duas irmãs da minha mãe são professoras, minhas duas tias, né? Minha avó é professora e hoje eu casei com uma professora, minha sogra é professora, então acredito que está um pouco no nosso DNA. E isso veio acontecendo e eu achei interessante também a pergunta que você colocou lá sobre o professor que marcou sua vida. Isso, né? é a enquete do dia hoje. Legal, a enquete do dia. Então, vários professores marcaram a minha vida, assim, eu tenho respeito a eles e um amor imenso, mas eu não poderia deixar de citar a minha mãe, que foi minha professora também, e que eu achei interessante que, além de ser uma ótima professora, acredito que foi a professora de todo mundo, a professora Ivanilda, da Dalto, ela marcou muito minha vida porque, imagina, sua mãe dando aula, então as pessoas pensam assim, nossa, ele vai ser privilegiado, né? Mas nunca deixou de me cobrar, de dar bronca. Às vezes cobra até mais, Cobra até mais, né? Porque, meu filho, se você não se comportar aqui bem, vai ficar ruim pra mim, que sou sua mãe, né? Então, eu já vi muitas pessoas também falando muito bem dela, então quero deixar aqui minha fala dizendo que a pessoa que marcou minha vida, professora, foi minha mãe, a professora Ivanilda da Dalto. Que bacana. Então, você cresceu aí vivendo isso, né, com os familiares, vários professores. E Rafael, a gente consegue observar, né, nas redes sociais, que você tenta trazer também um trabalho de educação para as redes sociais, uma maneira aí de tá trazendo as novas tecnologias no ensino, né? Então, você faz vídeos, publica vídeos no TikTok, no Instagram, no Facebook. E você também faz uso dessas novas tecnologias nas suas aulas, né? Se adapta a alguma coisa, né? E considera importante acompanhar essa evolução, porque, enfim, os adolescentes, as crianças estão vivendo isso, é uma nova área de tecnologia. Então o professor tem que se adaptar, né? É meio que natural eu usar isso. Eu sei que existem algumas pessoas que têm dificuldade e nós entendemos de utilizar, mas a maioria dos adolescentes, dos jovens, das crianças que nós trabalhamos, eles estão muito ligados com a questão da tecnologia e eu não penso que ela substitui, né, as outras metodologias de aula, mas é uma ferramenta muito importante para acrescentar na vida deles. É uma forma de entender que eles precisam estar com os livros nas mãos, né? Mas automaticamente eles estão mais com os celulares, com os computadores, né, laptop na mão. E se tiver forma de chegar a conteúdo, conhecimento para eles de uma forma dinâmica, de uma forma diferente, de uma forma que eles acessam bem, né, o conhecimento deles, aquilo que eles gostam, então eu acredito que vem somar bastante. E eu venho fazendo isso e às vezes eu faço uma live fazendo algum experimento em sala de aula. A partir dessa live depois eu pego esse arquivo e compartilho partes desse arquivo e falo, nós fizemos, vai cair na prova aquele conteúdo que a gente estudou na live, então assista os vídeos lá, né? Claro, não deixa, tem as páginas do livro que você tem que estudar, tem as atividades que você tem que fazer no caderno, mas é uma ferramenta a mais que eu tenho. Adendo ali para poder ajudar. Exatamente, é uma ferramenta a mais e eu sei que eles ficam felizes, né? Existem jogos, existem gamificações hoje com vários tipos de conteúdo. E se a gente conseguir utilizar isso, eu acredito que acrescenta muito na vida deles, né?
Tem alguns que a gente vê que você faz, que eu acho interessante, aqueles um que você fica num cantinho assim, você e o fundo, aparecendo aquilo que você tá falando, né? Então às vezes você pega alguma experiência que aconteceu, tá acontecendo na internet, Sim, viralizando, e você fala, ó, vou explicar isso, aí você começa a mostrar, né? Sim, isso que é bem legal, é assim, se você observar, isso vem acontecendo com vários professores, né? Alguns usam tempo para falar de uma forma mais técnica, né? Que acaba atingindo um público que está mais adulto e mais técnico. Outros falam de uma forma mais simples e mais lúdica para atingir, às vezes, pessoas que são, né, menores ainda de idade. Não tem o conhecimento técnico daquilo. Exatamente, lá, né? que não tem o conhecimento tão técnico. Então, são alternativas que a gente utiliza para poder levar conhecimento, mesmo que seja 1 minuto, 1 minuto e meio. Até tem muitos alunos que falam, nossa, eu aprendi em 1 minuto o que eu não aprendo em 50 minutos numa aula. Eu falo para eles, mas vocês têm que prestar atenção na aula também. Não vamos descartar, né, a aula do professor na sala de aula, da interação, da convivência entre os amigos, porque isso também é importante. Senão a gente fica isolado só atrás de um celular, né? Da tela, né? Da tela, e assistindo a aula ou partes de aula e aprendendo partes, e nunca aprende aquele conteúdo como um todo, né, de forma que a gente diz, de forma empírica, desde os princípios, né, até como chegar naquelas conclusões. Então é importante. Mas assim, é uma ferramenta, ajuda bastante. Eu acredito que a sala de aula, eu digo sempre isso, às vezes até em reuniões de professores, que a sala de aula hoje já deveria ter um painel touch, uma tela touch, né? Aí o pessoal fala, nossa, mas isso é muito caro. Eu falo, não, mas o tanto de imposto que nós pagamos, né? Sim. Toda sala de aula deveria ter uma tela onde a gente toca lá, mostra a estrutura de um animal, de uma planta, estuda uma teoria, tem texto lá, tem imagem, tem vídeo, que chegasse no aluno, porque isso seria muito mais atrativo. Hoje o aluno tem o computador, tem o joguinho, tem o celular, e às vezes a gente só com um quadro ali, com giz ou com a caneta, às vezes fica difícil concorrer com tanta tecnologia, né? Sim, é verdade. Concorrer com a atenção deles, atrair essa atenção deles, né? Quem sabe no futuro aí, né? Tá caminhando para isso, mas que a gente, igual você falou, às vezes fica parado nessa questão do imposto, vai do governante querer comprar ou não, né? E falando ainda em tecnologia, por um outro lado, né, há questões, situações que podem atrapalhar na aula, tirar a concentração dos alunos, justamente por essas tecnologias celulares, por exemplo. Como você enfrenta esse problema na sala ainda? Tem, às vezes, que chamar a atenção do aluno que está mexendo no celular? Tem alguma regra que você coloca na hora da explicação? Como funciona isso daí? Sim, isso é rotineiro, precisar chamar a atenção do aluno, né, em sala de aula, devido ao uso de celulares, né, geralmente, ou às vezes alguns brinquedos que eles trazem também, né, tem brinquedos de manipulação, hoje em dia, cubo mágico, hand spinner, pulseirinha de borrachinha, então, sempre eles estão com uma onda aí e precisa chamar a atenção deles por causa disso. Só que eu tenho uma visão sobre o celular que, assim, eu acredito que todos os professores passam essa dificuldade do aluno usar o celular numa hora indevida. Mas hoje, quase que o celular, ele é quase que um membro do nosso corpo. É difícil quem não tenha hoje, né? Salvo algumas pessoas que são muito carentes, não tem um aparelho celular. Eu, particularmente, acho isso um pouco polêmico dizer isso, mas eu não sou contra o aluno levar o celular na sala de aula. Ele tem que saber a hora de usar, né? E como que ele vai usar, a hora de usar. Eu falo para meus alunos assim, eu tô chegando na sala de aula, tô arrumando o meu material, ajeitando aqui pra gente começar a aula. Se você estiver usando o seu celular, vendo alguma coisa, né, que não seja alguma coisa ruim pra sua vida ou pra vida daqueles que estão ao seu redor, eu não acho ruim de você estar usando o seu celular. A partir do momento que eu falo, beleza, arrumei meu material, vamos começar a aula, guarde os celulares. E todos guardar o celular, pra mim, ele não impede e não atrapalha. Mas é claro que sempre tem aquele aluno que puxa, começa a jogar um joguinho durante a aula, durante a explicação, e isso realmente atrapalha. E aí nós ficamos divididos, né, os professores, e aí, a gente permite levar o celular ou não permite, né? Eu sempre acabo ficando do lado que, olha, vamos permitir, mas vamos ensinar eles o tempo que se deve usar esse celular, a forma que deve usar. Às vezes usar o celular para uma pesquisa na sala de aula, né? É importante. Dá para utilizar também esse aparelho, a gente usar a tecnologia. Porque tem muita gente ganhando dinheiro usando o aparelho celular e a profissão dentro dessas áreas tecnológicas. Então, por que não utilizar isso também como aprendizado? Mas tomar cuidado e saber que tem hora para usar. Eu falo para eles que o celular é igual a boca. A gente tem que saber a hora que a gente usa na sala de aula. Não dá para você ficar usando ela o tempo todo. Falando o tempo todo. Então, tem hora que você fica quieto, ouve. Tem hora que você fala, se comunica. E o celular eu vejo assim também. Então até um pouco polêmico dizer, olha, o professor Rafael é a favor de levar o celular vou levar agora. Mas eles sabem na sala de aula, só que tem a hora de usar.
tem a hora de usar, né? E aí eu falo para eles, terminei a aula, falta 3 minutos para bater o sinal. Professor, posso jogar um joguinho? Tudo bem. Rendeu a aula, prestaram atenção, conseguimos desenvolver, eles aprenderam, me deram um feedback positivo do aprendizado, terminaram a atividade. Eu compenso eles. Saber dosar. Tá tudo bem. Pra mim, essa é a minha visão. Não tô aplicando pra tudo não, né? Pra todos, né? Não tô tentando mudar, não. Mas é difícil, né? A gente conseguir proibir de levar o celular na sala de aula. Algumas escolas, inclusive, já têm criado regras pra isso, né? Então, também é uma tendência, eu acredito, de futuramente cada escola ter, tipo, sua visão, celular na aula, assim, assado. Usar quando o professor permitir. Ou não usar, deixar em modo avião, enfim. Então, é algo que vai de cada professor, cada um tem sua visão, mas tem que saber de fato dosar. Em relação, Rafael, à participação da comunidade na escola, dos pais principalmente, como que você vê isso daí? Tanto da importância e no seu dia a dia, se você tem esse feedback positivo também da participação da comunidade dos pais na escola. Então, assim como eu vi vocês fazendo algumas análises de como que era a escola, né, uns tempos atrás e agora, eu acredito que antigamente os pais tinham um pouco mais de presença na comunidade escolar, na vida do aluno, do que hoje em dia. Nós não podemos generalizar, tem pais ainda muito bons que estão lá, acompanham, que às vezes toda semana vai lá, professor, como é que tá? Precisa de alguma ajuda? E a gente conversa como que tá o andamento do filho na escola, e nós também falamos, se teu filho falar alguma coisa que eu posso melhorar, né? Porque nós professores também estamos querendo saber o que nós podemos melhorar, né? Nós estamos perguntando para os alunos, em que podemos melhorar? E tem diminuído essa presença dos pais na escola, essa comunicação, principalmente em reuniões de pais. Geralmente, os pais que vão nas reuniões, geralmente são os pais daqueles alunos que dão menos problema. Então, se fizesse uma pesquisa científica, né, e fosse levantar ali estatísticas, aqueles alunos que são geralmente alunos um pouco melhores na escola, né? Os pais estão mais presentes. É claro que tem aqueles também que estão sempre aprontando e o pai tem que estar lá direto para poder estar corrigindo, para poder estar, né, assinando uma advertência do aluno, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que eu discuto muito com a minha esposa, é isso, que nós entendemos que o professor, ele está mais relacionado com amar o próximo, a profissão, do que a profissão em si, ou pelo prazer, ou pelo sonho de ter uma vida financeira regrada, né? Mas por amar, por poder querer ver o outro evoluir, nós nos tornamos professores. É satisfatório ver o aluno evoluindo, né? Exatamente. Só que nós percebemos que existe hoje muitos problemas sociais e familiares, e nós não estamos culpando aqui a família em si, mas muitos problemas sociais que acabam refletindo por que o aluno chega na escola, por que o aluno bagunça demais, por que ele grita. Quando a gente busca conhecer o histórico daquele aluno, a gente vê problemas sérios, familiares, e às vezes um dos problemas maiores que a gente vê é a falta de amor mesmo familiar. A gente ouve o aluno falar, meu pai nunca me pegou no colo, minha mãe nunca me deu um abraço, falou que me ama. Existem casos, não estamos falando que são todos, tá? Então isso acaba ferindo e cortando o coração da gente. Poxa, um pai, uma mãe, um filho ali, não consegue compartilhar um pouco de carinho, de atenção, de olhar o material do aluno. Então isso é uma coisa muito séria que a gente tem vivido. É claro que também muitos pais passam por problemas, né, de que não conseguiram emprego, também tiveram uma escolaridade que não ficaram na escola até o ensino médio, ou não fizeram um curso de graduação, e aí às vezes a condição de trabalho deles não é tão boa, não consegue levar alimento em casa. Nós temos casos de alunos que a única refeição deles é a merenda escolar. Então como que um aluno vai conseguir produzir se ele chega na escola com fome? Isso é uma coisa que nós vemos isso. Então graças a Deus que tem a merenda escolar ali que, né, e que atende o aluno, que pelo menos ele tem aquela refeição no dia. Eu sei que isso é bem pesado falar, mas é uma realidade. Não é geral, mas é uma realidade. Então, eu acho que essa relação família, escola e gestão, né, do governo, gestão política, ela é muito importante andar junto para que a gente consiga ir evoluindo, né? Questões sociais, né? O pai tem condição de ter uma casa, de poder trabalhar, comprar a sua casa, comprar seu alimento, comprar o material. A gente sabe que vem material do governo, né, para o aluno.
Só que às vezes o aluno, professor, tá precisando de um lápis, tá precisando de uma caneta, perdi, acabou, tô precisando de um caderno. E às vezes o pai não tem condição, e a gente entende isso, nós não estamos falando, né, que o pai é obrigado, mas às vezes ele não tem condição. E tudo isso reflete na vida do aluno. O aluno se sente mal, ele se sente constrangido. E eu acho que esse conjunto de problemas que a gente tem é o que torna ainda a educação difícil de avançar. E que a gente precisa ajustar, todos devem ajustar, né? Sim. O professor com a qualidade da aula, as questões de gestão municipal, estadual, precisa melhorar para que os pais tenham condições de trabalhar e também dar atenção, dar alimento, dar moradia, lazer para o filho, né? E o amor, principalmente, que a gente sente que precisa um pouco mais do aluno de compartilhar o amor familiar ali, da atenção. Só de você ter atenção com o teu aluno, de você ir na escola, o teu aluno sente que você ama ele, você tá dando carinho e atenção, né? Igual teve gente respondendo nossa enquete aqui, falando que lembrava do professor ali como exemplo, que marcou a vida justamente por isso, pelo carinho, a maneira de ensinar com tanto amor para ela, e aí marcou a vida dela. Né, responderam aqui em enquete, umas 2, 3 pessoas falaram isso daí. Então, de fato, não é fácil, né, ser professor no Brasil. Você acabou de citar diversas situações aí que acaba dificultando, né, mas o professor faz muita coisa por amor. E pode ter gente ouvindo nós pela rádio ou assistindo pelo site Condição MS que pensa, né, em ser professor, ou está estudando para ser professor, ou o caminho está levando a isso, né, e a pessoa está seguindo esse instinto dela. E que mensagem, conselho, dica você daria para essas pessoas que estão nos vendo agora, futuros professores, que está começando a entrar ou vai entrar nesse meio? Então, eu acho que se perguntasse para cada professor, eles teriam várias mensagens e conselhos que seriam muito bons, talvez até melhores do que os meus, né? Mas a primeira coisa é assim, se nós não temos paciência ali, calma, e para amar pessoas, é muito difícil a gente estar dentro de uma sala de aula. Um professor, ele às vezes ele fica bravo, ele explode na sala de aula. Sim, nós devemos evitar isso, mas isso acontece. Mas nós vimos também que muitas pessoas falaram, eu tive bons professores que deu carinho, deu amor para mim, deu atenção e também deu bronca quando precisou, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que dar uma bronca, brigar com eles, não quer dizer que eu não goste deles, que eu não ame eles, porque eu dou bronca nos meus filhos, eu chamo a atenção dos meus filhos, eu continuo amando eles. Sim. E eu sempre falo, deixo bem claro para os meus alunos que eu amo eles. Você quer o melhor para eles. Eu quero o melhor para eles. E assim, às vezes ter discussões em sala de aula, às vezes é inevitável. Claro que agressões físicas de forma alguma entre os alunos ou entre aluno e professor, isso não deve acontecer de forma alguma. A gente deve discutir, debater sim as diferenças, né, que tem ou as opiniões. Mas o professor, primeiramente, ele precisa amar o aluno, ter uma paciência com o aluno, entender que cada aluno tem um tempo de evolução. Sim, né? Hoje nós temos, né, graças a Deus, né, a inserção de várias crianças especiais. Eu acho isso maravilhoso na sala de aula. São crianças que agregam muito, são alunos que agregam muito, são especiais e eles têm um tempo de aprendizado diferente. Nós temos que ter estratégias, metodologias diferentes para ensinar ele. Então o professor tem que ser uma pessoa muito flexível. Acessibilidade, né? Muito flexível. Chamar atenção e dar bronca quando precisa, mas dar carinho, dar atenção. E não desanimar com as questões burocráticas, porque a escola virou um ambiente extremamente burocrático, né? Cheio de documentos, de relatórios, e a gente tem que prestar conta de tudo, e eu concordo com isso, mas é muito mais bonito, né? Você ter um monte de formulário preenchido com alunos com notas boas, né? Do que você estar dentro de uma sala de aula, conhecer o histórico de cada um, a vivência de cada aluno, o que ele passa ali. Ninguém sabe o que ele passa, só nós mesmos, professores, a coordenação e a direção. Então, a escola muito burocrática, ela tira o tempo do professor ali, às vezes de preparar uma aula dinâmica, porque ele precisa estar preenchendo questões de documentos, formulários e relatórios, precisa estar fazendo isso. Então o professor vai ter que ter paciência com essas questões burocráticas também, que é uma das partes que mais pega aí no pé do professor hoje em dia. E tira o tempo de você preparar uma aula legal, um experimento, uma aula lúdica, um vídeo, alguma coisa para o aluno. E você tem que estar lá fazendo as documentações necessárias. Prestar conta.
e planejar, que também é importante, né? Fazer os planejamentos, mas essa cobrança burocrática está muito grande. Então o professor vai ter que ter paciência. Ter paciência, Das duas maneiras. Rafael, olha, muito bacana, né? Nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Quem chegou depois aí, gente, né? Pode estar acompanhando no Facebook do site Conta CMS, vai ficar gravada essa entrevista, o vídeo, pode voltar lá, pode ver de novo, né? Então, se chegou atrasado, não se preocupe, daqui a pouco, quando terminar o programa, você vai poder acompanhar a entrevista completa. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Mas agradeço você por ter vindo aqui. Acredito que conseguimos falar bastante coisa interessante sobre essa profissão, enfim, uma das mais importantes, eu acredito, que é ser professor, porque professor forma diversos outros profissionais, né? E todo mundo lembra depois algum professor que marcou sua vida, não só da maneira de estudo, mas também, às vezes, de coisas particulares que o professor consegue ajudar um aluno, né? Então, eu deixo os microfones abertos para você deixar suas considerações finais, né, passar alguma informação aí que às vezes passou despercebida pela nossa entrevista, e também informar suas redes sociais para quem quiser acompanhar o professor Rafael Matos. Bom, eu quero só agradecer vocês pelo convite, né? Dizer que às vezes a gente, né, tem bastante coisas assim para falar e para compartilhar, mas o tempo foi maravilhoso que a gente pôde compartilhar aqui, e eu não posso passar sem deixar um abraço para cada professor, para cada guerreiro que tá aí. Eu vi vocês falando do professor Donizete, né? E ele tá lá ainda, né? Tá lá com a gente, guerreiro, dando aula, né? Uma pessoa incrível que sempre tá animando o nosso dia, e que a gente vê que ele tem um amor, né, com os amigos dele, os professores e os alunos também. E outros professores que eu convivo também, são pessoas muito boas. Cada amigo meu, das escolas que eu já passei, da escola que eu tô, da escola Angelina, da escola Filinto Miller. Cada professor, coordenador, eu quero deixar aqui meu carinho, né? Cada professor dessa cidade também, deixar meu carinho aqui, meu abraço, dizer que continue aí lutando, me dê forças também quando eu precisar de forças, conte comigo também. Não vamos desistir, parece que às vezes as coisas vão conspirando para que a gente desista de ser professor. As provações, né? Parece que as coisas vão conspirando para que a gente desista de ser professor, mas vamos continuar amando, dando atenção para os alunos. A cada ouvinte também que estava aí, cada espectador, né, que está assistindo. O Zóio tá acompanhando aqui, viu? Hã? O Zóio tá acompanhando. Manda um abraço pro Zóio. O Zóio também é um professor, né? Já falou, grande Rafa. Como você tinha dito, né? Eu sou professor de Ciências e Biologia, né? Pela minha formação, mas agora também eu tô com o professor Hélio Capesse lá na escola Fight Sports, dou aula para crianças lá também, de jiu-jitsu, né? Que é uma graça. Esses dias eu fui fazer um vídeo. Tem um aluno que todo dia ele fala pra mim, professor, te amo, e eu consegui pegar esse momento, e é muito gratificante você ouvir eu te amo, né? E saber que é verdadeiro, que não é só da boca pra fora. Então, eu quero dizer isso, quero agradecer, né? Dizer que muitas pessoas sabem que eu tenho projetos sociais com recuperação de usuários de droga, com projetos com potenciais suicidas, e faço palestras de valorização da vida. Se alguém precisar de alguma ajuda, pode me procurar também. Eu tenho acompanhado algumas pessoas. E estou aí à disposição de vocês para poder somar de alguma forma. Espero que tenha somado, espero não ter falado nenhuma bobagem aqui. Não, foi bacana demais. Não ter magoado ninguém, né? Não posso dizer que estou falando por todos, né? Estou falando por mim, então se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, me perdoem. E as redes sociais, direto você posta conteúdo bacana lá. Então as redes sociais, algumas delas eu já estou sendo contratado para produzir conteúdo, né? Então assim, hoje o TikTok é o que eu tenho mais feito conteúdo, que é Rafael Matos, mas é Rafael com PH no lugar do F. Rafael Matos 36, @Rafael Matos 36 é no TikTok. Mas se você escrever Professor Rafael Matos no TikTok, escrever no YouTube Professor Rafael Matos, mas com PH no lugar do F, e no Quai também, você já vai encontrar, né, meus vídeos lá, alguns mais curtos, alguns mais complexos, né? Alguns com um pouco de humor, alguns com um pouco de polêmica, né? Como vocês sabem, né? Então, é isso. E no Instagram eu não tenho compartilhado tanto material, divulgação científica, mas em breve, tanto no Instagram como no Facebook, eu vou aumentar ali o meu compartilhamento de material científico também.
Beleza? Legal demais. Parabéns, Rafael, viu? Parabéns. Muito bacana isso daí. Que você continua sendo esse excelente professor, né? Que marca a vida dos alunos aí. E tem muita coisa importante para passar para as pessoas. Ulisses, que bacana a entrevista, né? Show de bola. Parabéns, Rafael. Sucesso. Mande um abraço pro Daniel, pra professora Vanilda, todo o pessoal. Rafael, a gente já se conhece faz alguns dias, né, Rafael? Claro, um abraço para todos lá. E obrigado mais uma vez, tá? Valeu, gente. Obrigado, viu? Falando em professor, esqueci de falar pro professor Adilson, rapaz, que deu entrevista pro Dema ontem, foi meu professor também. Ah, cara. é? Olha só. Lembrei agora aqui. Teve ontem aqui, né, nos estúdios. Verdade. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Papo de Boteco. Agradecer mais uma vez aqui pro professor Rafael. E daqui a pouquinho o nosso